Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quinta aula do módulo de Zoologia de Cuidados e hoje comentaremos aqui acerca das aves. Então, hoje a gente vai descrever aqui quais são as características fisiológicas, evolutivas, anatômicas desse importante filo aqui dentro dos cuidados. Vem comigo! Então, a nossa aula ela vai se estruturar basicamente em caracterizar geralmente uma ave. Comentaremos aí acerca dos seus aspectos de revestimento e proteção, quais são as adaptações necessárias ao voo, as suas classificações, passando aqui, consequentemente, agora por alguns meandros da sua própria fisiologia. Então, aspectos de alimentação e digestão, circulação, respiração e excreção, como que se dá aqui o desenvolvimento dos órgãos sensoriais do sistema nervoso, comentando, por fim, aqui o processo reprodutivo e a evolução das aves. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala das características gerais de uma ave, eu acho que algumas perguntas podem ajudá-los a tentar compreender melhor o que é uma ave. Primeiro, será que todas as aves se locomovem da mesma maneira? O que será que as aves comem? Como elas se reproduzem? Será que existe alguma diferença significativa entre os grupos? E por fim, quais características seriam comuns a todas as aves, independentemente do grupo onde ela está inserida? Então vamos lá. A primeira característica geral que eu acho que vale destacar é que as aves são animais bípedes, isto é, se movimentam através de dois pés, e a forma desse pé está diretamente relacionado com o modo de vida de cada uma dessa ave. Então, a gente vai ver que o pé de uma ave pode ter diversas funções, como caminhar ou correr, nadar, segurar presas e etc. Então, consequentemente, eu quero que você se atente ao seguinte: independentemente dela ser um animal bípede, o formato do pé vai estar diretamente atrelado com o modo de vida desse animal, tá bom? E por conseguinte, as aves assim também, como os mamíferos que a gente vai comentar mais adiante, são animais que conseguem regular a temperatura corpórea independentemente do meio. Então, nesse sentido, toda e qualquer vez que nós viemos a mencionar o termo ave, eu quero que vocês entendam que são animais homeotermos, ou seja, a temperatura corpórea mantém-se constante independentemente das variações da temperatura externa, tá bom? Ou da temperatura do ambiente. E aí a gente pode ainda fazer um pequeno paralelo, que aqui dentro do Brasil a gente apresenta uma enorme biodiversidade de aves. No entanto, como por exemplo o caso aqui da arara azul, elas estão em extinção, tá? E aí eu queria já lançar mais algumas perguntas, mais algumas inquietações a vocês. Quais seriam as diferenças que eu posso encontrar entre o corpo de uma ave e de um réptil? E por conseguinte, quais são as necessidades, ou melhor, quais são as adaptações necessárias que uma ave precisa ter para que ela consiga voar? E o primeiro detalhe é que quando a gente fala de uma ave, as penas delas são leves, flexíveis e formadas por queratina. Como assim, Pro? Um detalhe que eu quero que você se atente é que a pena ela é queratinizada e, além disso, a gente tem aqui uma glândula denominada como uropigiana, que é uma glândula extremamente importante para liberar uma espécie de cera que vai impermeabilizar a pena dessa ave, tá bom? E quem faz isso é a glândula uropigiana. Acrescido a isso, um outro detalhe acerca da pena em especial é que ela é formada por um único eixo aqui, flexível e leve, do qual vai sair vários filamentos aqui menores, e destes vão saindo cada vez outros filamentos que são menores ainda, tá? E aí eu quero que você se atente que as penas se prendem umas às outras por meio de pequenos ganchos que a gente chama de válvulas, tá? Então as válvulas são basicamente essas pequenas ramificaçõezinhas aqui que vai prender uma pena à outra, beleza? Acrescido a isso, um outro detalhe interessante é que toda a musculatura de uma ave está diretamente atrelado ao processo de voo. Então, nesse sentido, olhando a musculatura de uma ave, a gente vai perceber que ela é bastante desenvolvida. Em alguns animais, o peso desses músculos chegam aqui a cerca de 30% do peso corpóreo, tá? Outro detalhe interessante é que as aves
são ossos ocos. Como assim, Pro? Os ossos dela a gente vai ver que são ossos pneumáticos. E os músculos, por sua vez, são muito desenvolvidos, tá? Então, essa conjuntura de ossos leves, musculatura bastante desenvolvida para o voo e a presença de penas são algumas dessas adaptações aí que a gente pode estar encontrando aqui em aves que está diretamente atrelado com o voo. Beleza? Como eu falei para vocês, em muitos casos aqui os ossos são pneumáticos, são ocos, tá? Como assim, Pro? Como que é um osso pneumático? Se você pegar o osso de uma galinha, por exemplo, você vai perceber que ele é muito leve, ele é muito poroso. E esse poroso tem decorrência dos ossos estarem cheios de cavidades aqui que são preenchidas por ar, tá bom? Outro detalhe interessante é que as aves voadoras elas possuem uma saliência aqui no peito, ali na região do externo, que a gente chama de quilha ou carina, tá bom? Outra perspectiva interessante acerca das aves, relacionando-se aqui diretamente com o voo, é que elas possuem aqui sacos aéreos, que nada mais são do que várias bolsinhas de ar que estão ligadas diretamente ao pulmão, que tornam aí a ave mais leve, tá? Um outro aspecto interessante é que as aves recobertas por penas, tá? As asas são recobertas aqui por penas e essas penas são impermeabilizadas. E a ausência de bexiga urinária também é um fator que acaba facilitando aqui o voo. Muito provavelmente você já deva ter visto pombo, e pombo fica fazendo cocô e xixi all the time. Isso daqui decorre do fato de não ter bexiga urinária e, consequentemente, isso aqui está atrelado diretamente com uma tentativa de reduzir o peso corpóreo. As aves elas podem ser basicamente classificadas em dois grupos: as ratitas e as carinatas. As ratitas nada mais é do que aquelas aves que vão apresentar asas atrofiadas ou ausentes, e aqui a gente tem um externo sem a carina, ou também denominada como quila. Exemplos clássicos aqui: avestruz, ema e peru. Agora, quando a gente fala das aves carinatas, são aves que apresentam aves bem desenvolvidas, e a região aqui do externo apresenta aí a quilha ou carena, tá? E um detalhe interessante é que boa parte, vamos dizer assim que 98% aqui das aves são carinatas. As aves elas se distribuem em cerca de 28 ordens, para vocês terem algumas exemplificações, tem aqui ó, as coquiminiformes, as pesiniformes, apodimiformes e por aí vai. Não vou me aprofundar muito nisso, porque o exame vestibular não vai perguntar isso. Então aqui tem mais algumas exemplificações acerca das classes de aves, tá bom? E aí, provavelmente você esteja se perguntando, tá, Pro, mas como que uma ave se alimenta? Geralmente, o formato e o tamanho do bico são diretamente atrelados com os hábitos alimentares de uma ave. Então, o formato do bico é decisivo aí a depender da forma como essa ave se alimenta, tá bom? Outro detalhe interessante é que as aves não possuem dentes, o que acaba também contribuindo para uma redução do peso corpóreo. As aves elas possuem um estômago mecânico que a gente chama de moela, tá bom? Que vai fazer, em essência, a trituração do alimento, e ela possui um estômago químico que produz aqui os sucos digestivos, tá? Nas aves que comem sementes e grãos, por exemplo, existe uma estrutura chamada de papo, que é basicamente uma região onde que o alimento acaba sendo armazenado e amolecido, beleza? Sobre a circulação, respiração e excreção, detalhe interessante. Falou de um coração de uma ave, é um coração tetracavitário, isto é, apresenta 2 átrios e 2 ventrículos. Não ocorre mistura de sangue venoso com sangue arterial, tá bom? Então, consequentemente, o corpo dessas aves vai somente receber sangue oxigenado. Como eu falei anteriormente, aves não possuem bexiga urinária porque ela precisa ter um peso baixo e, consequentemente, os rins vai eliminar uma urina pastosa junto com as fezes, tá bom? Detalhe, o que geralmente aves acabam excretando é ácido úrico, tá? Para vocês guardem isso, a excreção é ácido úrico.
Acerca da respiração, como eu falei para vocês, ao longo aqui do corpo de uma ave existe vários saquinhos que estão ligados diretamente aos pulmões, que vai fazer o quê? Diminuir o peso corpóreo e, consequentemente, aumenta a eficiência respiratória aqui dessa ave, tá? Os rins, como eu falei para vocês, são órgãos aqui que fazem um processo de filtragem e excreção em decorrência de não haver bexiga aqui nas aves, tá? A urina é esbranquecida com pouca água e é lançada diretamente aqui numa região que a gente chama de cloaca. Beleza? Acerca do sistema nervoso e aspectos aqui sensoriais, o que é importante vocês destacarem? O sistema nervoso das aves é formado pelo encéfalo, medula espinal e nervos, tá? As regiões do encéfalo estão diretamente atreladas com a regulação do voo e sentidos da visão das aves que são extremamente desenvolvidas. Por exemplo, a região do bulbo de uma ave extremamente desenvolvida, o cerebelo, tá? Porque está diretamente atrelado aqui com uma regulação do equilíbrio corpóreo e aí o equilíbrio aerodinâmico. O canto também é um aspecto muito importante porque tem várias funções, como, por exemplo, demarcar território, escolha de parceiro sexual, alertar companheiros sobre eventuais predadores e etc. Tá bom? Acerca dos órgãos sensoriais, o que é importante vocês se atentarem? O que uma ave vai ter em essência muito bem desenvolvido? Audição e visão, tá bom? Sendo que as aves possuem a visão mais aguçada, mais desenvolvida aqui dentro do reino animal. Em contrapartida, o olfato e o paladar são pouco desenvolvidos aqui. Beleza? Sobre a reprodução, é importante destacar-se que são animais dioicos, ou seja, apresentam sexos separados. A fecundação é interna, acontece dentro do corpo da fêmea, e as aves são todas ovíparas, ou seja, elas depositam ovos, tá? Um aspecto interessante ainda, como eu falei anteriormente, é que algumas aves apresentam alguns comportamentos sexuais muito elaborados e relacionados aí à competição por território e conquista da fêmea. Então você pode ver, por exemplo, questão de dança, exibição de plumagem, a própria questão do canto é muito importante aqui para que haja sucesso reprodutivo. Acerca do ovo, o que é importante vocês se atentarem? O ovo ele possui a gema em seu citoplasma, tá? E após a fecundação, a célula ovo aqui desce pela tuba uterina e forma-se em torno dela a clara e uma casca, tá? Os ovos das aves aqui é muito semelhante ao de répteis e tem como função principal proteger e alimentar o embrião. Uma curiosidade aqui para vocês é que o maior ovo conhecido aqui que nós temos é o de avestruz, que tem aí cerca de 20 centímetros de comprimento. Tá? Outro aspecto importante é que a maioria das aves constrói aí ninhos com gravetos, gramas e etc., aonde elas vão chocar os ovos. Tá? Outra função atrelada aqui com o ninho é proteger os ovos aqui contra eventuais predadores. Tá? O tempo de incubação varia de acordo aí com a espécie e ocorre sempre a eclosão do ovo. O que seria a eclosão? É quando a casca se quebra e o filhotinho sai para fora. Beleza? Sobre a evolução das aves, o que é importante nós destacarmos é que para muitos cientistas a ideia defendida é de que muito provavelmente as aves tenham surgido de um pequeno grupo de dinossauros carnívoros, tá? Inclusive, indícios fósseis apontam que alguns dinossauros possuíam penas, tá? Então esse exemplo aqui do Archaeopteryx é um exemplo datado aí de cerca de 150 milhões de anos, que parece confirmar essa hipótese. E aí, para muitos cientistas, um detalhe interessante é que as aves nada mais é do que os dinossauros avianos, ou seja, os dinossauros que voam, tá? Então a gente pode falar que a galinha nada mais é do que um dinossauro moderno. Beleza? E por fim, não menos importante, como eu falei anteriormente, o bico das aves, de certa forma, conta um pouquinho da sua história evolutiva e de como esses animais se adaptaram. E isso vai ficar muito claro para vocês quando a gente for falar do módulo de evolução, quando eu for falar lá da Ilha de Galápagos, do famoso tentilhões, tá? Vocês vão perceber que é muito legal esse rolê. Belezinha?
E é isso. Espero que você tenha curtido. Um forte abraço, um super beijo. Se não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo aí com os amigos. Belezinha? Fui!